vou agradecer o pessoal pelo convite. Quando o Tiago me convidou, eu achei a ideia muito boa. Gostei muito do artigo, achei muito interessante. Como o Tiago comentou, é uma nova visão mesmo da doença renal policística. Então, esse artigo ele fala da doença renal policística autossômica dominante com suas características não císticas. Pode passar, Tiago, por favor. Eu vou começar com um caso clínico, porque nem tudo que reluz é ouro, então, às vezes, a gente se vê dentro de umas situações onde a doença cística impõe para a gente um raciocínio e uma elaboração diagnóstica, e isso a gente faz na parte clínica. Então, a doença cística é uma doença que precisa muito da bagagem clínica e do empenho clínico para você fazer o diagnóstico diferencial das doenças císticas. Então, nem tudo que reluz é ouro, mas às vezes a gente acha algumas pedras preciosas pelo caminho. Pode passar, Tiago, por favor. Então, essa paciente, JAS, eu vou começar com esse caso para ilustrar um pouquinho o nosso tema de hoje, 40 anos, branca, solteira, doméstica, procedente de Lusiânia, Goiás. Essa paciente estava em acompanhamento com o nefrologista desde 2015, devido à perda da função renal, e uma história familiar importante de doença renal crônica. Vários familiares estavam em terapia renal substitutiva. Ela tinha uma insuficiência renal, uma hipertensão que ela relatava saber há 1 ano. Ela foi encaminhada ao hospital de base por um colega que pediu que ela me procurasse para poder ver a indicação se teria de fazer uma biópsia ou não. Dos exames prévios que ela trazia, ela tinha um EAS normal e sem proteinúria na urina codificada de 24 horas. Ela tinha, em 2018, uma creatinina de 1,22 e, anteriormente, era 1,25. E, então, ela me procura, mais ou menos 6 meses depois, e ela tinha uma creatinina de 1,38, uma proteinúria praticamente normal, 150, proteinúria normal, e o sumário de urina também normal. Vinha em uso de 2 classes de antihipertensivo e ainda se mantinha hipertensa. Pode passar, Tiago, por favor. Bom, quando ela chegou para mim, considerando a necessidade de biópsia, eu, então, fiz o ultrassom dela. No dia que ela chegou, eu já fiz o ultrassom, e nesse ultrassom, o do rim esquerdo, a gente vê que ela tem uma perda da relação corte-medular completa, tá? E a direita, a gente vê que ela tem, obviamente que ecografia, a gente reitera que não é exame estático, a gente não vê de maneira estática, mas ela tinha um cisto, e ela tem um outro cisto mais embaixo também, tá? Um pouquinho mais embaixo aí mesmo, Tiago, obrigada, exatamente aí. Ela tem, então, eu tinha visto pelo menos 2 cistos em cada um dos rins. Pode passar, Tiago, por favor. Quando eu vi esses cistos, eu então solicitei uma CT de abdômen. Falei, deixa eu ver melhor esse cisto dessa paciente, fiquei na dúvida se teria alguma pielocaliectasia, mas o aspecto era cístico. Então, eu pedi uma CT de abdômen, isso foi em janeiro de 2019, e aí ela tinha rins tópicos de contornos e dimensões preservadas, com pequenas formações hipoatenuantes em ambos os rins, 3 à direita e 4 à esquerda, medindo 2,3 e 2. Pode passar, Tiago, por favor. Bom, então, quando a gente pensa, quando eu pensei nesse caso, essa paciente tinha, então, 3 cistos, um com 3, outro com 4 cistos em ambos os rins. Uma história de doença renal crônica e diálise importante na família, e os irmãos mais jovens dela, ela é uma família extensa, a irmã mais nova dela tinha feito transplante por volta dos 22 anos. Então, nesse momento, a gente tem que começar a raciocinar dentro do diagnóstico da doença cística e o diagnóstico ecográfico. Então, pelo UpToDate, ele coloca que, se não tem cisto, obviamente, então está excluído a doença renal policística, né? E se a gente tem cisto, se a gente vê cisto, então, se eu tenho
no achado de imagem, um total de 3 cistos, ou 2 cistos em cada rim, depois dos 40, dentro de um histórico familiar de doença cística, doença renal policística do adulto, a gente, então, fecha esse diagnóstico de doença renal policística para o paciente. O grande empenho diagnóstico nesse caso, e que para mim foi um aprendizado muito grande, é o fato da gente exercitar o diagnóstico diferencial de cistos. DRPAD é uma doença comum, é uma doença que é responsável por 5 a 15% das doenças renais crônicas dialíticas. Então, e as outras doenças císticas? Muitas das vezes a gente esquece um pouco desse diagnóstico diferencial. Tem outras doenças císticas e tem outras doenças císticas familiares que vão levar o paciente para a terapia renal substitutiva. Então, nesse momento, eu raciocinei um pouquinho com essa paciente, ainda tinha dúvida, eu não sabia ainda o diagnóstico dessa paciente. E eu estava nesse empenho aí de poder diferenciar que tipo de doença essa paciente teria. Pode passar, Tiago, por favor. Chamei os familiares, vieram 2 filhas dela, de 18 e 15 anos, ambas tinham múltiplos cistos renais bilaterais. Chamei a irmã dela, de 48 anos, ela é um pouquinho mais que ela tinha também múltiplos cistos renais bilaterais e alteração da relação córtico-medular. Fiz a ecografia também dos filhos da irmã, e as meninas tinham cisto, o menino não, tá? O garoto não. Bom, aí está o sumário de urina dela. A gente tem um sumário de urina aí de várias datas, e esse sumário de urina, absolutamente nada. Em vários momentos, esse sumário de urina não tinha absolutamente nada, totalmente normal. Essa paciente era uma paciente que tinha uma poliúria, urinava em torno de 3,5 a 3,800, e o que chama atenção nesses exames que a gente tem aí é o fato dela ter uma hiperuricemia, ela ter uma insuficiência renal e uma anemia, tá? Então, ela apresentava isso e tinha os cistos, 3 em um rim, 4 em outro. Então, a gente começava a se perguntar que patologia seria essa dentro desse diagnóstico diferencial de doença cística. Pode passar, Tiago, por favor. Bom, então nós fomos atrás de fazer um heredograma da família, e aí a gente viu que a nossa paciente, ela tinha a mãe da nossa paciente é a primeira da esquerda, tá? A primeira da esquerda tem uma estrelinha em cima, pronto. Então, essa é a nossa paciente. Além dela ter doença renal crônica, hipertensão, hiperuricemia, hipotiroidismo, ela tinha ainda uma talassemia minor. A mãe dela tinha fazia diálise há 17 anos, ela iniciou diálise aos 42 anos, e era portadora de doença de Chagas, tinha uma cardiopatia e uma AVC há 1 ano. Bom, essa do lado dela foi a irmã, foi uma das irmãs dela que eu também fiz o ultrassom, tá? Então, a gente vê que essa irmã de 39 anos é a irmã que tinha doença renal crônica, que fez biópsia em 2013 e que tinha transplantado. E também tinha mesmo espectro familiar, hipotiroidismo, só que essa ainda tinha infecção de trato urinário e tinha talassemia minor. Bom, a outra paciente, aos 37 anos, que é a irmã dela, também mulher, doença renal crônica iniciada aos 20 anos, a biópsia ela fez em 2003, a biópsia a biópsia ela fez em 2003, e ela era transplantada, estava bem, e tinha talassemia minor também. E essa outra, que ela tinha doença renal crônica, 26 anos, e tinha iniciado a diálise em 2013, dentro desse mesmo espectro, tá? O que a gente conseguiu pegar da parte materna era que a mãe dela, materna, também tinha
paterno, também tinha tinha uma doença renal crônica, tá? Então, você vê que é uma doença familiar com acometimento importante mesmo. Pode passar, Tiago, por favor. Ainda tinha um linfoma ali, teve um linfoma ali pós-transplante também. Ela teve um linfoma pós-transplante. Uma das tias dela. Bom, então essa paciente, eu realmente fiquei com muita dúvida do que faria com ela, mas eu resolvi biopsiar. Então, nessa biópsia, a gente viu doença renal cística, a gente não indica biópsia, então, DRPAD, a gente não biopsia, tá? Na verdade, como essa história familiar é importante, sem essa definição diagnóstica, e aí, eu já pensando em alguns diagnósticos diferenciais que se fazia importante, eu então resolvi biopsiar. A irmã que tinha biópsia foi uma irmã que já biopsiou em diálise. Então, não tinha mais nenhuma das irmãs dela com biópsia, tá? Então, eu fiz a biópsia dela. Então, foram 9 glomérulos, 4 com esclerose global, alguns no compartimento glomerular, no compartimento tubulo-intersticial, alguns túbulos dilatados, especialmente na medula, alguns com aparente microcistos. Ela tinha focos de infiltrado inflamatório monomorfonuclear, fibrose e atrofia em torno de 15% dessa amostra, uma fibrose leve, e os vasos, ela tinha espessamento fibroelástico intimal vulnerado em artéria interlobular. Não tinha arqueada. E a imunofluorescência era negativa. Então, ficou conclusivo como microcisto na região medular e aumento do compartimento intersticial. Então, dentro do diagnóstico cístico, a gente vê nas patologias císticas renais, é importante a gente fazer o diagnóstico de doença renal policística do adulto com outras doenças císticas. Ambas vão ter esse acometimento genético mesmo, né? E aí a gente vai ter a autossômica dominante e as recessivas e as adquiridas. A nossa paciente, na verdade, ela tem a doença cística medular renal. Então, essa paciente tem uma doença cística medular renal que tem um relato de ser uma doença rara, né? E que aí a gente tem necessidade de fazer investigação genética com pesquisa de mutação do gene da uromodulina, de alteração do ECA e outras investigações genéticas que precisa fazer no diagnóstico preciso da alteração genética dessa paciente. Na verdade, eu coloquei esse caso, você vai dizer, mas você está falando de DRPAD e me traz uma doença cística medular. Mas é porque, muitas das vezes, vocês vão ter à mão pacientes assim. E a paciente chegou para mim dizendo que tinha esse histórico familiar importante de hipertensão e que tinha cisto na família, e era por cisto. Então, sendo a doença mais comum, vai se pensar em doença renal policística do adulto. Só que a característica morfológica te ajuda no diagnóstico diferencial, fazer o heredograma também, e a parte genética. A grande dificuldade é que a gente não tem acesso à parte genética com facilidade. Pode passar, Tiago, por favor. Então, a gente vê que, na verdade, o paciente que tem, nessa primeira foto, a gente tem o cisto normal, o rim normal. Aí, o paciente que tem a doença renal policística autossômica dominante, ela terá vários cistos, são cistos medulares, né? São dilatações. E, por último, a doença renal autossômica policística recessiva, da autossômica recessiva, que seria da nossa paciente, você tem menos cistos, você tem as dilatações. Então, e essas dilatações, a formação desses cistos, essas dilatações, eles vão interferir na parte intersticial, vão interferir na função intersticial, e isso vai levar à perda de função renal, tá? Pode passar, Tiago, por favor. Bom, aqui a gente vê o rim normal, quando você tem uma doença cística simples, e aqui, por fim, o rim policístico. Aí, esse rim, a gente vê que ele está completamente deformado,
são cistos corticais que extrapolam o limite renal, e esse cisto, esse rim, notadamente é completamente diferente da foto que a gente colocou. Eu não tinha a tomografia para trazer, da foto que a gente colocou, e estou completamente diferente do que a gente tinha da doença cística medular, tá? Que é uma doença rara, mas talvez seja tão raro porque a gente pense pouco. Talvez, se a gente pensar mais um pouquinho, vão ter muitos pacientes subdiagnosticados por aí. Quando a gente pensa em doença renal policística do adulto, a gente já pensa nos pacientes que têm o rim imenso, é um rim que geralmente ele é palpável, né, é visível, inclusive, no exame físico, dependendo da característica biotípica do paciente. Você consegue, inclusive, na ectoscopia, já ver o rim aumentado quando tem um aumento importante, como esse da foto que a gente mostrou. Então, na doença renal policística autossômica dominante, é sabido que ela tem manifestações extrarrenais. Manifestações extrarrenais, como o Tiago comentou, que já são sabidas, tem tempos de estudo da doença renal policística. Então, a gente tem aí anormalidades valvares, pericardite, aneurismas extracranianos, cranianos e extracranianos, cistos aracnoides, cistos meníngeos, cisto pancreático, o Tiago comentou do diverticulite, dor abdominal. Então, todas essas alterações aí já são alterações bem conhecidas. E pode passar, Tiago, por favor. O que o Tiago pediu, então, e me encaminhou esse artigo, que eu achei muito interessante, é a gente ter um novo olhar para a doença renal policística do adulto, considerando as características extrarrenais. Saindo um pouco, pode passar, Tiago, por favor, saindo um pouco do cenário da doença do rim policístico aumentado, do rim policístico do paciente com aneurisma, e ver o paciente além desses cistos e tentar, com isso, conseguir uma abordagem mais ética, uma abordagem mais embasada para o paciente, vamos dizer assim. Bom, então, a doença renal policística autossômica dominante, tudo que eu vou estar falando aqui agora está relacionado ao artigo, tá? Então, ele começa falando da policistina, da glicoproteína e seus efeitos da policistina, assim como do fator indutor de hipóxia. Aqui, à direita, a gente tem o efeito, na seta azul, a gente tem um efeito que são as mutações que eles conseguiram, depois de fazerem, eles levantaram, eles fizeram um compilado por volta de 180 artigos. Então, pegaram características de que cada um teve do trabalho e fez esse compilado. Bom, então, o que tem na seta azul é o que tem comprovadamente que está relacionado com a glicoproteína policistina. Então, quando a gente tem um rim com doença renal policística, DRPAD, é uma característica genética onde você tem uma mutação do gene PKD1, PKD2, e você tem, então, uma produção anormal da policistina. Essa produção anormal da policistina vai ter determinações vão ter implicações clínicas em todo o corpo. O que a gente vislumbra, o que a gente vê de imediato é a DRPAD, mas o que tem a mais, tem muita coisa a mais. Então, a gente vê que você vai ter alteração vascular pelo estresse oxidativo, a gente vai ter alteração do perfil metabólico em decorrência de diminuir a secreção das células beta-pancreáticas, a gente vai ter alteração do turnover ósseo, onde você tem um osso parado, de baixo turnover. A gente vai ter alterações aí de câncer de pele, dependendo dos mediadores, e a gente vai ter também uma disfunção, tudo isso vai estar na relação da disfunção ciliar. E a disfunção ciliar, ela fica muito evidente quando a gente fala de trato respiratório, tá? Isso aí é bem evidente mesmo. Além disso, a policistina vai ter sua implicação nos linfócitos e
no linfedema, como o Tiago comentou recente, no início da apresentação. O RIF, que é o fator indutor de hipóxica, eles têm teorias ainda não comprovadas de alterando a eritropoese, de aumento do esplênico, então merece ainda, mas tem alguns trabalhos que fala de maneira trabalhos bem desenhados, só que merece ainda alguma algum estudo a mais para confirmar esses achados clínicos relacionados ao fator indutor de hipóxia. Pode passar, Tiago, por favor. Bom, aqui é a molécula da policistina, uma glicoproteína. As mutações no gene do PKD1, do PKD2, vão determinar as alterações da policistina 1 e 2, e elas, então, deixam de ter a sua ação biológica. E quais são as ações biológicas da policistina? Pode passar, Tiago, por favor. Então, quando a gente tem a mutação do gene, PKD1, PKD2, você tem uma alteração da proteína policistina 1 e 2, e aí você tem uma alteração, detecção anômala de sinais extracelulares nos cílios primários do epitélio tubular. No caso aqui, do epitélio tubular renal, mas poderão dos cílios de alteração das vias aéreas, os cílios que estão presentes no endotélio, cílios que estão presentes, células ciliares que estão presentes no músculo cardíaco. Então, as células ciliadas, ela vai permitir que você tenha evita uma apoptose precoce, ela mantém a atividade celular adequada, e o movimento ciliar, ele mantém, ele garante o remodelamento e a regeneração celular quando necessário. Quando você tem essa ciliopatia, essa alteração desses cílios, você, então, você vai ter essas células com a sua função biológica alterada. Então, e no caso dessas alterações ciliares do túbulo, das células do epitélio tubular, você então tem a formação dos cistos. E por quê? Porque você tem essas alterações, a alteração do movimento ciliar vai implicar em uma célula muito secretora, tá? E com isso, no caso do epitélio tubular, você vai ter o cisto. E se tratando de vias aéreas, você tem uma célula hipersecretora e com baixa capacidade de regeneração, você vai ter bronquiectasias e você vai ter um excesso de produção brônquica. Pode passar, Tiago, por favor. As vias que vão sinalizar as doenças renais policísticas, a gente tem aí em cima, bem na ponta aí, Tiago, um pouquinho mais em cima de você está, Tiago, que é a policistina 1 e 2, tá. E a policistina 1 e 2, isso. Obrigada, Tiago. Policistina 1 e 2, você vê que ela vai interferir em todos esses marcadores celulares, na via do cálcio, na via do AMP cíclico, vários marcadores dos receptores V2 da vasopressina, tá? Inclusive, nesses receptores V2 da vasopressina é onde vai atuar o tolvaptan. Isso. Então, é onde ele vai atuar. E a gente, então, tem esse que na verdade, a droga que é comprovadamente benéfica, já está comprovado que teria o benefício em diminuir a progressão da doença renal crônica, que é o tolvaptan, teria o benefício de diminuir a doença renal crônica nos pacientes com doença cística, doença DRPAD, né? O comprovado é na doença cística, DRPAD. Aí a minha pergunta, e que eu vou começar a deixar umas perguntas aqui para vocês, é se talvez isso poderia ter algum benefício também na doença cística medular. Estou perguntando, isso aí é para a gente, acho que, discutir no final. Então, o tolvaptan, ele atua exatamente aí nesses receptores e integrando, mantendo uma das funções alteradas de todos esses receptores. É muito importante a gente ver essa função celular dessa forma, que a gente vai ver que vários dos imunossupressores, eles vão participar desse movimento, desse ciclo biológico celular. Então, a gente vê, olha, os receptores de mTOR,
tá? Que garante a proliferação celular. A gente tem a via do cálcio, que também tem, onde tem imunossupressores atuando, e a gente tem, deixa eu ver qual do outro aqui, bom, praticamente é esse. Então, essa sinalização celular dessas vias de proliferação celular, de regeneração celular e de não apoptose precoce é importante para que você tenha a célula na sua função biológica como deve se manter, tá? Então, quando você tem a mutação do PKD1 ou do PKD2 e você tem, então, uma variante da policistina, você, então, interfere nessa via e você não tem essa função adequadamente. Pode passar, Tiago, por favor. Então, olha, aqui são os receptores celulares que estarão implicados nessas vias patogênicas, né? Então, seriam as manifestações clínicas da policistina. Então, você vê que nos linfócitos T tem o mTOR e o fator NF-kappa-beta. Nas células endoteliais, a gente tem o STAT, na parte óssea, a gente tem o RUNX2. Então, são vários marcadores celulares que vão interferir no funcionamento celular. Então, para vocês entenderem da importância dessa policistina 1 e 2. Pode passar, Tiago, por favor. Bom, então, dentro do quadro respiratório, a gente falou que o que a gente tem mais comum, o que a gente tem mais comum são as bronquiectasias, né? Então, você tem uma expressão deficiente da policistina 1 e 2, por mutação do PKD1 e por alteração do PKD1 e PKD2, que é o GEM. Então, você tem uma alteração da motilidade ciliar das células epiteliais, assim como das células musculares lisas das vias aéreas. Então, você vai ter um fluxo anormal da secreção. E isso vai predispor à infecção. Além disso, então, você passa a ter uma redução do clearance mucociliar, que é aquela limpeza mucociliar das células ciliadas, e você, então, com isso, passa a ter uma alteração por conta de toda aquela modificação da função celular. Você tem uma alteração do remodelamento brônquico, e isso vai levar a uma bronquiectasia. Bronquiectasia, e nos pacientes que têm ainda uma deficiência de mobilidade ciliar, ele ainda tem, então, maior predisposição de infecção. No contexto de COVID, obviamente, que você vai ter um agravo da síndrome respiratória aguda, porque é um paciente com uma disfunção das vias aéreas. Então, ele vai ter um agravo do COVID, em termos de pandemia. Qual a importância da gente conhecer, olhar adiante e ver os outros órgãos na DRPAD? É exatamente o que o Tiago estava falando no início da apresentação, é que porque muitas das vezes, quando se usa medicamentos imunossupressores nos transplantados, você vê, por exemplo, o micofenolato. O micofenolato, ele também faz um agravo a bronquiectasias. Então, num paciente que tem doença renal policística do adulto, se você tem, ele já vai ter uma bronquiectasia ocasionada pela mutação. E você ainda sobrepõe o micofenolato, onde o micofenolato, por si só, predispõe à bronquiectasia. Então, você agrava esse quadro pulmonar. E o paciente, então, terá mais infecções. E muitas das vezes o paciente vai internar várias vezes logo no pós-transplante com infecções do trato respiratório, e essas infecções vão determinar maior internação, maior morbidade e maior mortalidade nos pacientes que têm DRPAD. Então, olhar melhor, talvez, assim, e rever o esquema imunossupressor, se for possível fazer essa revisão da imunossupressão. E lógico que em todo tabagista, que em todo pneumopata, a gente tem que interromper precocemente o tabagismo.
tá? Porque o tabagismo também vão alterar movimento ciliar das células do trato respiratório. De que maneira que a linfopenia faz parte desse contexto da doença renal policística autossômica dominante? Então, a linfopenia, a gente vê aqui, olha, que essa linfopenia, ela vai predispor a maior infecção, tá? Então, você vai ter os linfócitos reduzidos, exatamente pela alteração celular, então ela vai predispor a mais infecção. Essa linfopenia, pelo fato de predispor a infecção como o papilomavírus, o HPV, a gente sabe que o HPV está relacionado à maior incidência de neoplasias, tá? E você vai ter maior incidência também pela linfopenia, como você tem, pela linfopenia, você tem maior predisposição de fazer câncer, você vai ter maior risco de doenças malignas, direta ou indiretamente. E aí chama atenção o câncer de pele não melanoma, tá? Que é o mais comum no caso dos pacientes transplantados. Então, paciente transplantado com DRPAD já vai ter uma linfopenia. No manuseio dos imunossupressores, você agrava mais essa linfopenia, você tem uma perpetuação do agravo, então você pode aumentar a hospitalização desse paciente. Pode passar, Tiago, por favor. Bom, a infecção já foi muito do que eu comentei para vocês, então a gente vê que a diverticulite é comum nesses casos, infecção de trato urinário, nos trabalhos que eles levantaram, eles encontraram uma incidência de 30% a 70% superior à infecção de trato urinário do que nas DRCs de outra etiologia. Então, e com necessidade de internação. Pielonefrite aguda, 16% a mais. E outras etiologias de DRC, 2%. E é interessante como uma coisa que eu não sabia também, tem muita disfunção de bexiga. Eles fizeram um estudo, e no estudo eles colocaram eles fizeram estudo urodinâmico. Foi um estudo onde eles compararam os estudos urodinâmicos e viram que tinha uma disfunção de bexiga, tá? No paciente transplantado, a infecção que mais, assim, a pneumonia que mais comumente você vai pensar na DRPAD é o pneumociste girovese, que a incidência é 4,25 acima das outras etiologias. E bronquiectasia agravadas em 19% a 37% em relação às outras etiologias. Broncopneumonia recorrente, mais ainda, 37%. Então, esses pacientes, há que se pensar assim na imunossupressão deles. Nas alterações hematológicas, por que acontecem essas alterações hematológicas, né? Inicialmente, em decorrência dessa alteração da policistina, você vai ter na verdade, até o fator de hipóxia, fator inibidor da hipóxia, ele pode fazer esse aumento esplênico. Então, os pacientes com DRPAD, eles têm um aumento do volume do baço, independente da presença de cisto esplênico. Então, eles viram que ele tem um aumento do volume em 25% comprovado pela ressonância, independente da presença de cistos. Então, ele tem um baço onde sequestra muito. Por isso, você tem, então, alterações hematológicas por sequestro. Além disso, tem o sequestro renal, de linfócitos monócitos, e o recrutamento do parênquima renal de CD4. Tá? Então, e você tem concomitantemente a isso, uma ativação de CD8. Então, é um efeito direto da policistina na fisiologia dos linfócitos, tá? A infecção fúngica e poliomavírus, como a gente já comentou, e a produção de eritropoetina. A produção de eritropoetina na doença renal policística do adulto é uma causa comum de doença renal crônica sem anemia, assim, você vê com frequência o paciente não tem anemia,
E como seria essa explicação? Então, esse paciente tem uma produção aumentada de eritropoetina. E isso se dá isso está diretamente relacionado ao tamanho dos cistos. E o tamanho do cisto deve-se a essa hipóxia regional das células do epitelial cístico. Então, quanto maior o cisto, maior a hipóxia regional, e com isso você, então, produz mais eritropoetina. Além disso, você altera a regulação do fator indutor de hipóxia. E esse fator indutor de hipóxia, per si, e o 2A, o 2A, ele leva ao crescimento do cístico e ele leva à eritrocitose também. Então, é multifatorial, é tanto pela policistina quanto pelo fator indutor de hipóxia, que leva tanto ao aumento do cisto quanto à eritrocitose. E outra coisa que chama atenção também, que eles conseguiram comprovar, é que o fator indutor de hipóxia, o inibidor dele vai ser agravada pela redução do consumo do fator estimulante da eritropoetina. Então, você consome o fator estimulante à eritropoetina. No pós-transplante, você tem uma redução desse consumo. Então, você tem muito estímulo à produção de eritropoetina, por isso você também tem uma eritrocitose pós-transplante. Então, a gente vê, e aí, entendendo isso, a gente vai perceber que será necessário algumas intervenções terapêuticas no intuito de diminuir essa elevação do hematócrito. Pode passar, Tiago, por favor. O câncer, na doença renal policística do adulto, ele coloca mais comumente os cânceres sólidos e o câncer de pele, não melanoma, está relacionado, como a gente comentou, pela linfopenia, que com isso você tem uma quebra da sua integridade imunológica, seu processo anti-oncogênico, você tem uma predisposição aí do HPV, uma exposição muito grande ao HPV e ao seu comportamento oncogênico, e, de novo, imunossupressores vão contribuir para o aparecimento dos cânceres. Aí ele chama atenção para, quando for possível, dar preferência à imunossupressão de baixas doses, como tacrolimus e everolimus, em baixa dose. E um outro trabalho ele coloca que teve uma maior incidência de câncer sólido em crianças. Então, levantando aí o lado genético mesmo. Então, crianças não transplantadas, só pelo fato de elas terem. É até estranho, porque geralmente as manifestações clínicas são um pouquinho mais à frente, mas aquelas crianças, filhas de pais com doença renal policística, elas tinham maior incidência de câncer, tá? Então, foi o que eles levantaram também. Na parte óssea você tem a policistina, como a gente falou, dentro do mecanismo celular, dos canais de RANKS2, e ela diminui o RANKS2 e ela aumenta o esclerostin. Então, com isso, você tem um osso um pouco fibrótico, um osso com metabolismo reduzido. Então, tanto é que na fisiologia do osteófitos, você tem a fosfatase alcalina, que tende a ser a fosfatase alcalina óssea mais baixa. Então, e você vai ter essa regulação e proliferação dos osteoblastos sadios prejudicada. Então, nesse processo de reorganização óssea, ele não acontece. Então, o osteoblasto, que ele precisa da colistina para atuar, não acontece, tá? Então, essa proliferação dos osteoblastos sadios não acontece. Com isso, você tem menos turnover ósseo de reconstituição óssea. Bom, na parte vascular, a gente tem o aspecto de inflamação, então a gente tem o estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo é determinado pela policistina 1, que vai contribuir para a ativação da transcrição dependente do cálcio, como a gente viu lá. O fator ativador da transcrição 1, ele vai alterar o mecanismo de sensibilidade endotelial e na liberação do óxido nítrico.
Então, você vai ter uma interferência na liberação do óxido nítrico. E, assim como onde a gente foi falando de cílios, as células ciliares endoteliais, elas também vão ter o seu efeito, a sua função modificada. E aí chama atenção nos pacientes que têm DRPAD e que têm um acesso vascular, que têm fístula. Eles disfuncionalizam o acesso com muito mais frequência que os pacientes de outras etiologias, tá? Bom, aneurisma já é uma complicação que a gente já sabe, já bem documentada. E por que está tanto aneurisma, né, na DRPAD? É porque reduz a migração de células endoteliais, diminui a migração e o reparo, e aumenta a permeabilidade por interrupção de junção célula-célula. Acaba que você tem uma síndrome muito parecida com a ARFAN. Então, pacientes mais longilíneos, eles vão ter aneurismas maiores. Então, você tem uma disfunção endotelial. De novo, você não tem um reparo endotelial. Então, você tem uma migração anormal dos precursores das células endoteliais linfáticas e uma densidade linfática reduzida. É o que o Tiago comentou. Então, você tem um linfedema. E por que você tem esse linfedema? Assim como acontece no endotélio, a migração das células endoteliais vasculares tem também a alteração da migração das células endoteliais linfáticas. E a densidade linfática está alterada. Então, você tem uma alteração da produção da linfa, da densidade da linfa, e o reparo do sistema linfático também não acontece. Por isso, esses pacientes, mesmo sem um motivo aparente, eles terão mais linfedema. E, além disso, a policistina 1 e 2, ela vai ter, quando ela está disfuncionalizada, ela tem um efeito intrínseco dela no edema. Isso aí, aumenta a incidência de edema em 20% dos casos. Cistos hepáticos vai aumentar a incidência do edema em 70% dos casos. Então, os pacientes que têm, além do DRPAD, tem também o cisto hepático, eles terão edema em 70% dos casos, tá? Aí é a associação. Dentro do cardíaco e metabólico, então você vai ter, quando mostrou que esses pacientes que tiveram IAM e eles tiveram com DRPAD, com IAM, eles tinham menor remodelação cardíaca. E aí eles foram ver que eram decorrências dos fibroblastos e dos miofibroblastos ciliares. Então, o sinalizador fator B, que aí é um sinalizador celular que vai fazer com que você tenha essa remodelação. Esses pacientes, então, não fazem essa remodelação, tá? Em decorrência disso, eles tiveram mais complicações dos eventos coronarianos. Marca-passo temporário, esses pacientes tiveram uma necessidade de ser implantado 7% versus 1% nas outras etiologias. A mortalidade foi maior nesses pacientes, mortalidade de 13% versus 6% nas outras patologias. E aqui, dentro do fator metabólico, eu já tinha comentado, a parte de disfunção das células B, e isso vai fazer com que ela diminui a produção de insulina, você aumenta, então, a resistência vascular periférica, a resistência insulínica, você aumenta a resistência insulínica, então, a gente tem que ter cuidado, principalmente no pós-transplante, porque esses pacientes terão maior chance de fazer diabetes, tá? Pode passar, Thiago, por favor. Neurológico, que é o último estudo, que foram os últimos aspectos que eles fizeram. Então, você tem uma disfunção ou uma ativação da via de sinalização do mTOR. A via de sinalização do mTOR é que vai estar relacionado a esses quadros neurológicos. E com isso você tem um acúmulo de um produto hiperfosforilado, e isso pode levar, então, à doença de Alzheimer. Além disso, a doença de Alzheimer também está envolvida no neurônio ciliar primário. Então, tem também célula ciliada no neurônio, e essa alteração de mobilidade ciliar vai fazer com que você tenha a doença de Alzheimer.
Por fim, esses pacientes vão ter mais quadro de depressão, ansiedade devido ao aspecto psicossocial, mas eles também levantaram que a depressão ou ansiedade foi mais comum nesses pacientes, tá? Bom, aqui são as recomendações, são estratégias terapêuticas que eu acho que é o gold aí desse trabalho, que são as estratégias terapêuticas que pode se lançar nos pacientes com DRPAD. Então, já sabendo o motivo pelo qual, já sabendo que o paciente tem uma linfopenia, há que se ajustar às drogas antiproliferativas, como o micofenolato de mofetila e a azatioprina sempre que necessário, tá? A gente já sabe que esses pacientes têm eritrocitose, então a gente já vai considerar de usar o inibidor da enzima conversora de angiotensina. Sabendo que esses pacientes têm maior risco de infecção, a gente já vai ter maior cuidado com as vias urinárias, como ele coloca aqui, considerar testes urinários, testes urodinâmicos, que já sabendo que ele vai ter maior complicação de estase e de bexiga, menor dreno urinário. Então, ele vai ter sempre uma retenção vesical. Então, considerar fazer o estudo urodinâmico nesses pacientes. E esses pacientes vão ter maior risco de infecção de urina. Bronquiectasia. Então, a gente deve, lembrando que, como tem piora da bronquiectasia, o micofenolato ele agrava altas doses a bronquiectasia, considerar inibidor de mTOR, né, evitando os micofenolatos. E aí, cessar o tabagismo, e começar logo que possível um programa de reabilitação respiratória. No caso dos cânceres sólidos, na verdade, fazer um screening, ficar atento para o screening e ficar atento com cuidado sobre a maneira com o câncer coloretal, tá? No câncer de pele, de novo, o micofenolato é um contribuidor para o câncer de pele, então considerar os inibidores de mTOR, tá? E o outro que ele coloca na parte óssea, que isso aqui eu achei até bem interessante, na parte óssea ele coloca para considerar o risco-benefício de bifosfonados, porque esses pacientes, isso aí já é uma conduta bem difícil de fazer, mas ele coloca para considerar o risco-benefício do bifosfonado devido a essa menor atividade do osteoblasto. Hipertrofia ventricular, esses pacientes apresentam maior índice de hipertrofia ventricular, os trabalhos mostraram que tem maior hipertrofia ventricular, e com isso você, então, sempre colocar inibidor de ECA. Disfunção, nas disfunções endoteliais, estatina, né? No edema, lembrando que o paciente ele vai ter de fato, uma predisposição ao edema, seja pelo cisto hepático, seja pela alteração do sistema linfático, então você tem que ter parcimônia também com os bloqueadores, os antagonistas de cálcio, que por si só já vão dar edema. E nos metabolismos da glicose, o controle com corticoide, considerar o corticoide menor dose possível do corticoide. Então, esse trabalho, o que eles visam dar uma orientação para que a gente diminua a iatrogenia com as drogas que vão interferir também no mecanismo celular. Pode passar, Tiago, por favor. Então, em conclusão do trabalho, eles colocam que as características clínicas atribuídas às ciliopatias na doença renal policística do adulto, então, saber conhecer isso para que você tenha uma atitude mais acertada com o paciente. As observações clínicas recentes, integração de dados experimentais em modelos nocaute, permitiram conhecer a imensa lista de fenótipos, e o reconhecimento em pacientes com doença renal crônica, policística, deve melhorar a estratificação de risco e orientar a abordagem terapêutica, então, melhor definir a sua abordagem terapêutica com os dados levantados,
considerar a presença onipresente da policistina 1 e 2 em muitos tipos de célula e seu papel fisiopatológico na DRPAD. A gente viu aí que todas as células têm a policistina, né? Cérebro, rim, intestino. Então, a importância da policistina no metabolismo celular. E um foco mais abrangente é essencial para desacelerar o crescimento dos cistos e atrasar o desenvolvimento da doença renal crônica. Então, o foco desse trabalho foi esse aí mesmo. Então, ele não levantou nada de tratamento, de medicamentos, outras drogas. O objetivo aí era exatamente orientar para que a gente não tenha o fator iatrogênico sobreposto à disfunção celular dos diversos órgãos, porque isso vai implicar em maior morbidade e maior mortalidade para esses pacientes. Pode passar, Tiago, por favor. Acho que esse era o... Ah, tá aqui. Ué, acabou? Não, Aqui. não, tá aqui. Então assim, aqui é só esse trabalho mostrando do complexo ciliar, tão complexo que é o desenvolvimento dos cistos e das patologias que hoje, as ciliopatias. Então, na verdade, talvez a gente possa falar que a DRPAD estaria dentro dessa ciliopatia, né? Por esse acometimento sistêmico, e você, então, vai ter alterado toda a parte do transporte anterógrado e retrógrado de secreções, de solutos celulares, de secreção celular. Pode passar, Tiago, por favor. E, por fim, o tolvaptan, que, como eu comentei lá, seria o sítio de ação do tolvaptan, e que seria aí uma droga que a gente estaria indicado para a gente poder diminuir a evolução da doença renal crônica terminal. E aí eu queria ouvir de vocês, eu tolvaptan não estava nem no contexto, tanto é que o trabalho não fala nada do tolvaptan. Eu queria saber de vocês se vocês têm tido experiência com o tolvaptan, se já tem na prática clínica, e o que vocês conseguiram usar. Bom, então, é o último, né, Tânia? Isso. É o último. Parabéns pela apresentação. Eu gostei desses acréscimos que você não ficou só no artigo, eu achei muito interessante a discussão do caso clínico. E, bom, em relação, acho que ao tolvaptan, eu tive a sorte de, lá onde eu estava no passado em Vicenza, ser um centro de uso de tolvaptan. Então, eles têm um protocolo para a seleção dos pacientes, depois eu posso até dividir com os colegas, porque, de fato, é uma medicação de alto custo. Para eles, não fica tão caro quanto fica no mercado americano. Se eu não me engano, são 30 mil euros por ano por paciente, o custo. Só que o tolvaptan é uma medicação de difícil uso, no sentido de que os pacientes têm poliúria. Então, a mediana de diurese desses pacientes é de 9 litros por dia. E aí, muitos pacientes não continuam com o tratamento porque não toleram essa poliúria, que, de fato, dependendo da profissão da pessoa, é incompatível, né? E aí, assim, de outra peculiaridade da medicação é que ela pode causar uma hepatite, então os pacientes, quando começam a usar mensalmente, eles têm que passar em consultas, e alguns pacientes também não aderiam ao tratamento justamente por ter essa necessidade de passar com tanta frequência mensalmente no ambulatório. O fato que foi interessante com a pandemia, que eles reduziram a necessidade das consultas presenciais, fazendo teleconsulta, e os pacientes encaminhando o resultado de exames, que era só um TGO, TGP e função renal, por telemedicina. Essa foi a experiência que eu tive. E, assim, não é para todos os pacientes. Quem tem a doença com uma progressão muito rápida em estágio avançado está fora. Quem tem uma doença renal ainda estágio 2 ou 1 também está fora. Então, eu achei interessante por haver esses critérios de seleção bem desenhados, assim. Tiago, pelo que eu vi, a indicação do tolvaptan é quando você tem menos que 55 anos, o clearance maior que 25, né, maior que 25,
mas é como você falou, de 25 a 55, mais ou menos, e que tem uma perda rápida de função renal. Isso, depois eu vou até achar aqui direitinho para passar, assim, que eu tirei uma foto de uma apresentação que eu fui lá justamente com esses critérios mesmo de seleção. Tiago, Tânia, parabéns, né, mas é porque Tolvaptan, eu gosto muito de estudar, né, sódio, hipernatremia, disnatremias, e o Tolvaptan é um aquarético e entra muito nessa história. Como, por exemplo, uma maneira de você tratar a hiponatremia em ICC e uma possível arma terapêutica para CIAD. Não tem relato de diabetes insípidos nefrogênico, porque, né, você vai inibir o receptor V2 no rim e aí vai perder a função da vasopressina, que no caso deles, obviamente, era diminuir o efeito celular, mas se é uma preocupação, se chegou a ser visto alguma coisa nesse sentido com o uso do Tolvaptan, ou se há relato, pelo menos há algum tempo eu não leio isso. E, desculpa, atravessei, parabéns, Tânia, maravilhoso, há muito mais coisa para se olhar para um paciente com doença renal policística, a gente acompanha e fica acompanhando a creatinina eventualmente pede uma angiorressonância de crânio para ver se tem algum aneurisma, e nada muito mais do que isso, eventualmente. E há muito a que se aprender com as manifestações não císticas dessa doença, que tirando a hipertensão, diabetes, uma doença muito frequente nos nossos consultórios, né? Exatamente, Fabrício, é isso mesmo. Eu aprendi também bastante, viu? Não, dar aula é a melhor coisa para aprender, né? Eu aprendi foi muito. O Fabrício, então, esses pacientes, o tratamento de fato causa um diabetes insípidos nefrogênico. E aí esses pacientes têm mais risco durante episódios de náusea, vômito, terem desidratações. E às vezes o tratamento é difícil da adesão em relação a esse efeito colateral, que na verdade não é efeito colateral, né? É o efeito da droga mesmo, né? É causar terapêutico, né? o efeito terapêutico, isso. Aqui, entre nós, alguém toleraria fazer 10 litros de xixi por dia, atender no consultório, no centro cirúrgico? Nós não seríamos candidatos para usar essa droga, eu acredito. E teria que beber os 10, né, para você não hidratar. É horroroso, é uma coisa complicada, né, realmente. Bom, mas essa experiência era a ideia que eu queria ouvir de vocês, então, esclareceu. Obrigado, meu cara. Beleza. Ô, Tânia. Oi. Evandro. O primeiro trabalho que saiu foi em 2012, e era um trabalho com N bem grande, e ele não teve sucesso justamente por isso. Mais de 50%, ele não foi concluído por isso, mais de 50% dos pacientes abandonaram o tratamento, justamente por esses efeitos colaterais aí, do uso contínuo da droga. Agora, eu achei outra coisa interessante, quando você levanta todos esses casos aí, principalmente de infecção renal. Eu sou mais velho de vocês, né? Então, antigamente se fazia nefrectomia antes do transplante. Depois se fazia nefrectomia pós-transplante. E depois não se fazia nefrectomia, né? E com esse índice tão elevado, eu tenho poucos, eu tenho 5 doentes só transplantados com doença policística. Graças a Deus, um que tem, um de 83 anos, já tem 23 anos, 24 anos de transplantado, e tem câncer de pele, mas é aquele cara bem branquelo, usou muito tempo imunossupressor, que fica difícil você fazer essa relação com a doença ciliar. Mas é uma coisa... Me chamou também, igual o Fabrício, esse vasto conhecimento que a gente via e não sabia explicar o porquê, né? Então, eu gostei muito da sua apresentação, você foi muito feliz em toda a sua apresentação. Parabéns, viu? Obrigada, Evandro, muito obrigada. Mas isso é interessante, viu, Evandro? Porque era exatamente isso que eles pontuavam no trabalho. Que realmente eles revisaram, assim, eles fizeram um compilado de uns, acho que 160 trabalhos. E aí um deles, ele coloca que, pelo fato de você ter esse sequestro de células de defesa no rim,
que talvez seria indicado a transplantectomia, mas, assim, no passado, mas que hoje não se faz mais. A nefrectomia, desculpa, só que hoje não se faz mais. Mas que talvez por isso até diminuísse as infecções, mas eles não chegaram a recomendar nada nesse sentido mesmo, não. Durante a apresentação, eu estava fazendo algumas anotações para perguntas, né? E a pergunta que eu ia fazer é assim, tá, como que a gente aplica na prática clínica, né? Tudo isso que a gente leu, porque é muito bonito, né? Mas aí, por isso que eu parei nesse slide final aqui, que eu achei bem resumido o que a gente pode transferir para a prática clínica. Mas é engraçado também que a gente fica em umas situações complicadas com a imunossupressão, por exemplo, que aí ele fala para tentar inibidor de mTOR para reduzir câncer, câncer de pele, enfim. Só que um efeito notório do inibidor de mTOR é edema. Então, não, é muito complicado, é muito complicado. Nesse sentido aí, Tiago, embora ela cite aí, mas no acompanhamento clínico nosso, edema surge bem tardiamente, não surge no início da doença. E provavelmente ela é uma doença perdedora de sal. E isso contribui para não formar o edema com tanta evidência que a gente não vê na fase inicial. Você vê numa fase bem mais avançada de edema. Eu concordo, assim, geralmente o paciente policístico, a nossa impressão é que ele é um paciente rígido, né? Aquela coisa, se não fosse o rim, ele não teria nenhuma outra queixa, nenhuma outra complicação. É diferente dos nossos outros pacientes renais crônicos. Boa noite, pessoal. O doutor Evandro falou uma coisa aí, eu estou aqui buscando, né, nos recordatórios dos pacientes que a gente tem, né, com doença policística. Realmente, apesar dele chamar a atenção aí para todas as possibilidades de alteração no sistema linfático, eu não me lembro de ter visto muito paciente com esse perfil demasiado, né? Eu realmente não estou me recordando muito, não. Apesar de achar muito interessante as alterações possíveis aí no linfático, eu não sei vocês, já pegaram muito paciente, já pegaram pacientes que evoluíram com tanto edema assim, né? Eu não me recordo. Eu também não. Sendo bem sincero. Assim. Eu também não. Eu também não. Eu também não, mas quando você olha nisso aí, esse quadro, e como esses pacientes são, em sua maioria, hipertensos, no guarda-roupa que a gente abre para tratamento, eu com certeza jogaria os inibidores do cálcio, os antagonistas do cálcio para a beirada. Eu acho que essa é a coisa, é a arte do ambulatório, né? Você vai... Antipertensivo tem vários, né? E a gente escolher adequadamente, já de antevendo efeito colateral naqueles que tem o risco maior, é uma das coisas da arte da prática médica mesmo, né? Então, com certeza, eu também não tenho visto tanto, mas tenho visto muito edema com antagonista de cálcio em outros pacientes que nem eram doença renal policística. Mas, com certeza, é uma coisa que eu vou ficar mais atento agora e tentar observar mesmo. E deixar, eventualmente, por último, na escolha dos antipertensivos. Eu acho que isso, na verdade, ele alerta para a gente ficar atento no efeito colateral mais precocemente. Quantos de nós a gente não usa tiazídico e pensa pouco na hiponatremia ali uma semana depois e tal? Mas eu já tive o vô da minha esposa, em uma semana ficou zuretinha. Tiramos, melhorou. Não dosei, não foi nada. Mas muito provavelmente foi uma hiponatremia por tiazídico. Então, são efeitos colaterais que vão acontecer e se a gente antecipa, eu acho que a gente faz uma prática com mais requinte, vamos dizer assim. Né? Com mais idade, que aí você começa a ver mais. Uma coisa que eu achei interessante desse artigo, porque está ficando cada vez mais na moda, é essa via da anemia relacionada ao RIF, porque tem uma medicação da AstraZeneca, que já está sendo usada nos Estados Unidos, que é o Roxadustat, que ele atua nessa via do RIF, e é uma medicação oral. Então, nos próximos anos, talvez a gente vai ter essa medicação aqui no Brasil para tratar anemia, e aí eu achei interessante no artigo que ele falou que esses pacientes têm essa via com uma propensão à inibição, e realmente é o que a gente vê na prática clínica, né? Pacientes já em diálise e sem anemia.
Uma coisa que ele não falou no artigo, e eu tive já um ou dois pacientes com esse quadro, pacientes dialíticos ficarem hipertensos e depois normalizarem a pressão e depois meses hipertensos. E tem uma hipótese de que os cistos, mesmo no paciente em diálise, sofrem hipóxia e aí às vezes aumentam a liberação de renina e tudo. Então, talvez nesses pacientes nossos, já, mesmo que já em diálise, a gente dá preferência para a inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona no controle da hipertensão, né? Ele ainda pontua aqui para outras coisas, né? Aqui nessa tabela, para a parte de remodelação ventricular, para eritrocitose, né? Então, é interessante isso também. Alguém já teve casos assim, na diálise, paciente policístico ficar hipertenso e depois melhorar? Não sei, assim, se vocês já compartilharam isso. Pode falar. Eu já vi, mas nunca pensei nessa hipótese, não, Tiago. Eu já tive sim, Thiago, que realmente mas eu já tive sim, de ficar muito hipertenso, depois eu consegui controlar um pouco melhor. Agora, eu achei bem interessante também dessa manifestação dos pacientes que fazem mais hipertrofia miocárdica, sabe? Então, na DRPAD, ele pode fazer hipertrofia até antes mesmo, assim, antes mesmo da doença renal crônica, né? Terminal. Então, assim, eles fazem muita hipertrofia. Então, é um dado bem, bem interessante mesmo. Da pressão, eu já tive pacientes muito hipertensos, que eu consegui controlar, mas ficar hipotenso, não. Entendi. Hipotenso, não. Bom, alguém mais quer fazer alguma consideração? Bom, essa aula, então, como eu falei no início, ela vai ficar na nossa página, no nosso canal do YouTube. Eu gostaria novamente de te agradecer, Tânia, foi muito rica. Acho que você tem um papel muito grande na formação, no pensar dos nefrologistas aqui do Distrito Federal, nesse seu tempo na preceptoria. Então, acho que a nefrologia acaba ficando com um pouco do seu jeito de pensar regionalmente, assim. E, assim, a gente está aberto para, se você quiser indicar residentes para fazerem apresentações, sempre que você lê algum artigo interessante e achar que vale a pena dividir, fala com a gente que esse canal tá aberto. Tá excelente. Muito obrigada pelo convite. Eu adorei. Foi um aprendizado e tanto esse artigo. Tá certo. E, Tiago, foi tão interessante, e eu quis trazer esse caso, porque eu coloquei esse caso aí no diagnóstico diferencial, porque realmente eu tive, foi um aprendizado assim, de raciocínio diagnóstico, e é interessante da medicina dos pares, que eu peguei essa paciente em 2019, um ano depois, eu tive um outro paciente, com também doença cística medular. E, então, assim, acho que a gente está vendo pouco. A gente está fazendo pouco diagnóstico, sabe? Tá. Acho que a gente está pesquisando pouco. Fica muito, e vem com essa história, não, cisto familiar. Eles não falam DRPAD, eles falam de cisto familiar, que é a causa da DRC. Então, assim, e aí a gente vai ver, tem esse outro diagnóstico diferencial que a gente precisa lançar a mão. Legal. Tânia, eu achei interessante nesse seu pensamento e de tentar evoluir justamente por isso. Quando você fez aquela tomografia, como é que eu vou justificar a insuficiência renal dessa paciente com 2 cistos? Se a doença é por ocupação do parênquima por cisto, como é que eu vou explicar? Isso. Mas achei interessante foi isso. Você não se acomodou. Aquilo não se explicou, vamos atrás para... É outra coisa que eu achei interessante. Parabéns mais uma vez. Foi isso mesmo. Eu me incomodei mesmo com essa paciente. Tá bom. Bom, então no chat aqui só elogios, viu, Tânia? Muito obrigada, Thiago. E então eu concluo a reunião de hoje. Daqui a 2 semanas nós temos mais. Eu gostaria de agradecer ao quórum, foi muito bom, sempre aí na casa de 40 participantes. E vamos continuar assim. Tá bom. Muito obrigada, Thiago. Boa noite, pessoal. A todos. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa.